Um Lugar ao Sol finalmente estreou na grade da Globo e depois de quase 2 anos a gente está podendo acompanhar uma novela das 9 inédita nas nossas noites. E está sendo uma grata surpresa assistir Um Lugar ao Sol, conhecer essa história de Elícia Manzo, principalmente para mim, porque eu já imaginava que Um Lugar ao Sol fosse ser uma novela boa, mas eu confesso que eu tô sendo surpreendido, que eu não esperava que seria tão boa assim. E a cada capítulo ela tá melhorando, então tomara que essa crescente continue, essa crescente de qualidade continue até o último capítulo. Porém tem uma coisa meio chata não, totalmente chata, que tá rondando os bastidores de Um Lugar ao Sol, que é o certo descaso que a Globo tá tratando essa novela. Eu sou o Rafa Pereira, você tá aqui no Rede Rafas e após a vinheta a gente vai falar melhor sobre essa polêmica envolvendo Um Lugar ao Sol e esse descaso, esse boicote que a Globo tem com a novela. E não é de hoje, viu? No ar, mais um campeão de audiência. Antes de começar esse vídeo, não faça igual a Globo e não trate o Rede Rafas com descaso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida, vê se o sininho está ativado para você não perder nada do que rolar aqui no Rede Rafas. Pois é, gente, parece algo que é mentira, mas infelizmente é verdade. A gente está percebendo que a Globo tá tratando Um Lugar ao Sol com um certo descaso, e essa não é a primeira vez que ela faz isso com uma novela. Vamos pegar, por exemplo, a reprise de Celebridade no Vale a Pena Ver de Novo. Quem é mais antigo aqui no Rede Rafas deve se lembrar de quando eu apareci aqui no canal falando e explicando esse descaso ou até mesmo boicote que a Globo teve com essa reprise de Celebridades. Outro exemplo também que eu sempre gosto de bater na tecla é o descaso que ela tratou A Lei do Amor, a trama mega flopada do horário das 9, que eu acho que hoje em dia poucas pessoas se lembram que essa novela existiu, mas ela é meu flopinho do coração e eu defendo até as últimas forças que parte desse flop foi culpa da própria Globo, porque antes de A Lei do Amor estrear, a Globo veiculava muito pouco as suas chamadas de estreia, ela divulgou muito pouco a estreia dessa novela, e quando ela finalmente estreou, A Lei do Amor meio que voava nas noites da Globo. Um dia começava às 9h30, o outro dia começava às 8h30, porque a Globo colocava a novela para ser exibida mais cedo, para mais tarde exibir jogo de futebol, e ela fez isso várias e várias vezes nos primeiros capítulos da novela, que, digamos assim, são os capítulos cruciais para chamar o público. É através dos primeiros capítulos que o público vai ser fisgado na história daquela novela, ou não. Isso aconteceu com A Lei do Amor e eu temo que aconteça com Um Lugar ao Sol, porque está acontecendo a mesma coisa. Na metade do ano a gente já tinha feito um vídeo aqui no canal falando sobre a seguinte situação, de que a Globo estava dando muita importância para Pantanal, que vai estrear só em março do ano que vem, e estava cagando para Um Lugar ao Sol. E isso de fato estava acontecendo. Pantanal, por exemplo, teve 2 ou 3 matérias mega especiais no Fantástico, era amplamente divulgada em todos os programas da Globo, como por exemplo Se Joga, No É de Casa, teve entrevista com o elenco e nada disso aconteceu com Um Lugar ao Sol. Ela não teve matéria no Fantástico, o elenco começou a ser entrevistado depois que as chamadas de estreia começaram a ser divulgadas na programação. Então, eu particularmente penso assim, não só eu, como vários amigos meus noveleiros que acompanharam essa situação de perto. A Globo deveria dar sim todo esse enfoque, não só para Pantanal, mas também para Um Lugar ao Sol. Até porque, gente, ela está sendo a primeira novela inédita a retornar depois dessa grande pausa da pandemia. E mais do que isso, Um Lugar ao Sol é a primeira novela inédita das 9, o principal horário de novelas da Globo, porque é o horário ali que dá mais audiência, é o horário mais lucrativo para a emissora, ou seja, ela tinha que divulgar ao máximo Um Lugar ao Sol, e não fez. Então isso estava causando um certo incômodo em nós noveleiros que estavam acompanhando esses bastidores de perto. A preferência por Pantanal escancarada e o descaso com Um Lugar ao Sol, a falta de divulgação de Um Lugar ao Sol. Para vocês terem noção, teve um período que já tinha página de Pantanal no G-Show
e não tinha De Um Lugar ao Sol, não tinha nada falando de Um Lugar ao Sol. E a galera começou a perceber isso claramente e começou a reclamar. E foi aí que a Globo começou a, de fato, divulgar Um Lugar ao Sol. E a divulgação, eu digo assim que foi até ok, sabe? As chamadas foram bem veiculadas, bem produzidas, de fato chamava a atenção do público. Ou pelo menos era essa a ideia, porque agora que Um Lugar ao Sol estreou, a gente tá vendo que não tá chamando tanta atenção do público, porque a audiência tá sendo a pior do horário das 9 da história da Rede Globo. E como se tamanha injustiça já não fosse o suficiente com essa novela, o que a Globo fez? Já na primeira semana, ela colocou a novela para começar 1 hora mais cedo. Em vez de 9h30, a novela começou 8h30 na quarta e na quinta-feira para exibir jogo de futebol. Na quarta-feira, até ok, é compreensível porque toda quarta-feira tem futebol. Mas na quinta-feira, gente, 2 dias seguidos, e como se não bastasse, o cenário fica mais caótico quando a gente para pensar que sexta-feira e sábado a galera vai estar saindo para aproveitar o feriado, que vai ser nessa segunda-feira, no caso amanhã já. E para piorar, olha só, gente, não é coisa da minha cabeça. Na terça-feira, no dia seguinte, a Globo vai exibir jogo de futebol de novo, só que às 8h30 da noite, fazendo com que Um Lugar ao Sol comece depois das 10h30 da noite. E no dia seguinte, na quarta-feira, a novela vai começar 2 horas antes. Ou seja, na terça começou depois das 10h30, na quarta vai começar 8h30 da noite, porque jogo de futebol também que toda quarta-feira tem. E até o momento, né, o que a gente tem de informação da programação é isso, que Um Lugar ao Sol, já nos primeiros capítulos, ficou sambando na grade da Globo, e a Globo, sabe, tipo, ficou jogando ela aonde dava e priorizando o futebol. Ou seja, além de perder visibilidade para Pantanal, que vai começar só ano que vem, O Lugar ao Sol tá perdendo espaço para jogo de futebol. E convenhamos, né, gente? A novela ficar começando cada dia em um horário diferente, aí não tem público que se fidelize a sentar ali todo dia para acompanhar aquela história, porque senta num dia, tá passando a novela. No outro dia, já acabou a novela. E no outro dia, a novela vai começar 10h30, quase 11 horas da noite. Pô, eu particularmente considero isso um tamanho desleixo, não só com a Alicia Manso, mas também com toda a equipe que esteve envolvida na produção de Um Lugar ao Sol, deu o sangue para essa novela sair do papel e ser concluída. E fora que tem o fato de que, né, Um Lugar ao Sol era para ter 150 capítulos e foi encurtada. Boatos que falam que ela foi encurtada por ser uma novela muito cara, né, e daí para a Globo não ficar muito no prejuízo, reduziu o número de capítulos. O que para mim não tem tanta lógica assim, porque assim, se a novela foi cara, então, né, bora divulgar a novela, bora lotar a programação com chamadas da novela para atrair público, para atrair audiência, para atrair anunciantes. Quanto mais audiência, mais anunciantes, mais dinheiro no caixa da Globo. Essa é a lógica, eu acho, né? Mas não, a Globo preferiu encurtar Um Lugar ao Sol. Eu acredito que uma estratégia para ela acabar bem no auge do BBB, no caso em março do ano que vem, e Pantanal também começar no auge do BBB. Ou seja, será que isso é um benefício para Um Lugar ao Sol ou para Pantanal? E eu já deixo claro aqui, gente, que eu não tô querendo criar rixa entre públicos, sabe? Eu não quero que o público de Um Lugar ao Sol seja rival do público de Pantanal, até porque tanto eu quanto o Fatiello, a gente torce muito para que as duas novelas sejam sucesso. Um Lugar ao Sol porque de fato a gente está vendo que a novela é boa mesmo, e Pantanal porque é um estilo de novela que faz muito tempo que não pinta na tela da TV brasileira, uma novela rural. Então eu particularmente torço para que Pantanal seja sucesso tanto quanto Um Lugar ao Sol. E que Um Lugar ao Sol de fato se reerga na audiência e se consolide um grande sucesso, porque a novela não merece fechar como a pior média do horário, porque, como eu já disse, a novela é boa. E muita gente vai falar, Rafa, mas audiência não é sinônimo de qualidade. Sim, eu sei que não é sinônimo de qualidade, só que assim, gente, deixando a audiência de lado e falando de público mesmo, a novela tá repercutindo, mas é lá no Twitter. Recentemente saiu até uma matéria de que a estreia de Um Lugar ao Sol foi um dos assuntos mais comentados do Twitter e fez o Twitter se transformar novamente em sofá
porque reuniu os noveleiros ali num sofazão virtual e todo mundo se junta para comentar a novela. Beleza, ali no Twitter, ok. Mas e na repercussão do dia a dia? E no boca a boca, né? Um Lugar ao Sol, infelizmente, não está repercutindo nesse público noveleiro raiz, sabe? Que é o público do sofá. Inclusive, por exemplo, colegas meus que nem assistem novelas, só ficam sabendo por alto, mais ou menos, alguns estavam achando que a novela que iria estrear agora, em novembro, seria Pantanal e não Lugar ao Sol. Por aquilo que eu já mencionei. A Globo estava dando total enfoque para Pantanal e estava cagando para Um Lugar ao Sol. E a gente vê que, né, com essa grade voadora, colocando o Lugar ao Sol no horário que convém, para dar preferência para jogo de futebol. Gente, se isso não é um descaso da própria Globo, então eu não sei do que chamar isso. Descaso, boicote, enfim, acho que não tem outro nome. O que rolou com A Lei do Amor e o que rolou com a reprise de Celebridade tá rolando também com Um Lugar ao Sol. A vantagem que Um Lugar ao Sol tem é de que ela já tá toda gravada. Então não vamos correr o risco de ver a mesma coisa que aconteceu com Babilônia, com A Lei do Amor, que foram novelas que deram baixa audiência e foram totalmente desconfiguradas, descaracterizadas da proposta inicial de seus respectivos autores, né? Um Lugar ao Sol não vai passar por isso, porque ela já tá toda gravada. Então, independente se ela faça sucesso ou se ela se consolide um fracasso de audiência, a Globo vai ter que arcar com esse prejuízo. E no caso, se ela se tornar um fracasso de audiência, vai ser culpa da própria Globo mesmo, não vai ser do público, porque quem está assistindo está gostando da novela, não vai ser da Alicia Manso, não vai ser do elenco, não vai ser da equipe, não vai ser de ninguém. Vai ser única e exclusivamente da própria Globo, que não divulgou a novela como deveria, que não deu enfoque para ela como deveria. Bom, eu já dei a minha opinião e agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa polêmica toda? Vocês acham que a Globo realmente está tratando Um Lugar ao Sol com um certo descaso, ou analisando todo o cenário, né? Ela ter dado preferência para divulgar Pantanal e deixar Um Lugar ao Sol de lado, atualmente fazendo com que a novela comece cada dia um horário diferente, dificultando a fidelização do público e dando preferência para jogos de futebol, enfim. Comenta aqui embaixo, comenta também o que vocês estão achando de Um Lugar ao Sol, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se vocês acham que tá perfeita, se vocês acham que tem coisas a melhorar, enfim, comenta aqui embaixo que eu e o Fatiello a gente lê comentário por comentário e a gente gosta muito de saber a opinião de vocês. E repetindo aquele recadinho de sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida, vê se o sininho está ativado para você não perder nada do que rolar aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, polêmica demais nesse vídeo, né, gente? Chega, já deu por hoje já. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.